Ok, está gravando. Eu vou compartilhar o arquivo com vocês, os slides da simetria. O ministro vai vir? Acho que sim. Então, na aula passada, a gente viu os dois elementos de simetria. Primeiro, que foi a rotação, eixo de rotação ou eixo de simetria, que é aquele eixo que a gente vai dar um giro na molécula para que ela fique um eixo imaginário, uma linha imaginária, onde a gente vai dar um giro na molécula, onde ela, de um certo grau, aonde a molécula vai ficar indistinguível. A gente viu C2, que é um giro de 180 graus, então a gente tem Cn, onde N corresponde a 360 dividido pela rotação. Se a gente der uma rotação de 180 graus, a gente tem 360 dividido por 180, dá 2, a gente tem um eixo de rotação de ordem 2. Aqui, eixo de rotação de ordem 3, e a gente viu que pode ser dado mais de uma rotação, tá? Então, C3, um eixo de rotação de 120 graus, aonde o hidrogênio 1 vai para a posição do 3, o 3 para a posição do 2 e o 2 para a posição do 1. Então, a gente deu um giro na molécula de um eixo imaginário de 120 graus. Então, a gente pode, depois de dar esse primeiro eixo, a gente pode dar a segunda vez e a terceira vez. Quando a gente dá o C3 3 vezes, a gente volta para as posições originais dos hidrogênios. Tá? Então, a gente viu que C3 3 vezes seria um ângulo de 360 graus. 120 mais 120 mais 120. 360 graus é a identidade. Então, 360 dividido por 360 dá 1. Então, a gente tem C1, que é a chamada de identidade, que é também considerada uma pseudo-rotação, ou seja, se a gente dá um giro de 360 graus, a molécula fica indistinguível da original e volta todas as posições dos elementos para a posição original. O terceiro elemento de simetria é o plano de simetria. Então, a gente tem 3 tipos de planos de simetria, aonde a gente vai estudar apenas 2. Por quê? Esse é σH, que é representado por, esse H é de horizontal, é um plano horizontal, σV, um plano vertical, e σD, um plano diedral. Então, no conceito de plano diedral e σV, eles são iguais, tá? Com uma diferença muito mínima que a gente não vai considerar. Então, ó, o σD também chamado de σV. Então, a gente vai analisar σH e σV, tá? Eu vou explicar direitinho que eles vão dar a mesma coisa. O σH e σD são equivalentes. Então, o que é um σH? Um σH representa um plano de reflexão perpendicular ao eixo de ordem máxima ou eixo principal e se a molécula tiver um σH, ela só pode ter um σH. Tá? Então, o que é um plano de reflexão? Aqui tem um exemplo, vamos supor, essa molécula aqui que tem um átomo central e 5 átomos ligados ao átomo central. Então, a gente tem uma bipirâmide trigonal. Então, essa bipirâmide trigonal, se eu passar um plano aqui, ó, em cima desse plano trigonal, desse plano do triângulo da base, o que é que a gente tem?
vai passar um plano, aqui a gente já é o segundo tipo, a gente viu uma linha, agora a gente vai ver um plano. Esse plano, ele passa exatamente no meio desses 4 átomos aqui. Então, o que é que a gente tem aqui? Um plano de reflexão, como o nome está falando, é como se esse amarelinho aqui fosse um espelho de dupla face. Esse espelho de dupla face, esse átomo aqui, no espelho, eu vou enxergar ele exatamente em cima desse outro. E se o espelho está na parte inferior, esse átomo aqui eu vou enxergar ele na parte superior. Tá? Ou seja, é um plano que divide a molécula exatamente em 2 partes iguais. Tá? Então, como é um plano, esse átomo aqui vai estar dividido ao meio, vai passar exatamente no centro dele. Esse átomo também, esse átomo também, esse átomo também. Aqui a gente tem um outro plano sigma, que seria da molécula de água. A molécula de água tem um plano passando aqui, exatamente em cima do oxigênio, aonde do lado de cá eu tenho metade do oxigênio, o hidrogênio, do outro lado, metade do oxigênio, o outro hidrogênio. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Então, o que é que a gente tem aqui? Esse plano divide a molécula exatamente em 2 iguais. Se esse amarelo fosse um espelho, a metade desse átomo aqui eu veria exatamente em cima da metade do outro. Esse átomo de hidrogênio, exatamente em cima desse átomo de hidrogênio. Tá? Então, são sigmas. E as moléculas planares, que a molécula de água é planar, ela tem um outro sigma, que é o sigma da molécula. Deixa eu colocar aqui o... Vou montar uma molécula aqui de água, para vocês verem. Eu vou abrir o vídeo aqui na outra tela. Então, a molécula de água. Hidrogênio, ou oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, eu tenho um plano, vai ser a minha mão aqui, passando exatamente em cima do oxigênio, aonde essa metade é exatamente igual à outra metade. Ou seja, se fosse um espelho aqui, eu iria ver esse átomo aqui no espelho, bem refletido em cima desse outro. E se tivesse o espelho desse lado de cá, eu iria ver esse átomo aqui refletido no espelho em cima desse outro. Tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Um plano de simetria, aonde vai dividir a molécula em 2 partes equivalentes. Além desse plano, a molécula, como ela é planar, ela tem outro plano de simetria, que é exatamente o plano da molécula. Então, se eu passo um plano aqui na molécula, eu vou dividir a metade desse oxigênio igual a outra metade, a metade desse hidrogênio igual a outra metade, e assim por diante. Tá? Então, são esses 2 planos que estão no slide. O primeiro é esse plano passando em cima do oxigênio, e um outro plano passando exatamente em cima da molécula. Tá? Então, seria um plano dividindo a molécula em 2 iguais, seria um plano nessa posição aqui, que é esse segundo, que ela está nessa posição deitada. Tá? Outro exemplo do benzeno. O benzeno, como ela é uma molécula planar, a gente vai ter um plano de simetria, que é o plano da molécula, tá? E a gente tem outros planos de simetria também. Se eu passo um plano aqui, eu vou dividir a molécula em 2 partes exatamente equivalentes. Esse lado daqui refletiria em cima desse, e esse em cima desse. Tá? Então, eu tenho outro plano de simetria, e se eu pegar nessa posição aqui, essa parte aqui divide essa igual a essa. Tá? Então, a gente viu na aula passada que os eixos de simetria, então no benzeno a gente tinha um C6
que seria esse plano aqui, esse eixo aqui, ó, passando no centro da molécula. Se eu der um giro de 60 graus, ela fica indistinguível, 60 graus. 360 dividido por 60, 6. Então, é um eixo de rotação C6. E a gente viu que também tinha um eixo de rotação C2. E esse aqui, ó, se eu der um giro de 180 graus, ela fica indistinguível. E a gente viu que tínhamos um eixo de rotação, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente viu aquela regra que, se a molécula tem um C2 perpendicular ao eixo de rotação máximo, lembrando, o que é o eixo de rotação máximo? Essa molécula tem um eixo C6 e eixo C2. O N máximo é N igual a 6. Então, o eixo principal vai ser o C6. Tá? Os outros são eixos secundários. Então, a gente viu que uma regra que, se a molécula tem um eixo de ordem principal, C6, e tem um eixo de rotação, esse eixo de rotação está perpendicular ao eixo principal, ele vai ter 6 eixos de rotações. Lembra que a gente viu a regra? Vou voltar aqui a regra. Opa, passei direto. Aqui, ó, se a molécula tem C2 perpendicular ao eixo CN, logo a molécula tem que ter NC2, esse N é o mesmo N daqui, perpendicular ao N de ordem máxima. A molécula de benzeno, C6. Aqui o C6. Voltando para o C6, que é esse eixo principal. Tem C2 perpendicular? Tem. Então, ele tem que ter 6 C2. A gente viu que seriam 3 C2 passando... deixa eu pegar o branquinho que fica mais visível. 3 C2 passando em cima dos dois carbonos. 1, 2, 3. E 3 C2 passando entre os carbonos. 1, 2, 3. Então, ele tem 6 C2 perpendicular ao C6. E a gente vai ver também... deixa eu definir primeiro o que é um sigma V e o sigma H, depois a gente volta aqui. Professor? Pode falar. Então, eixo de ordem principal e eixo de ordem máxima é a mesma coisa? Eixo de ordem principal ou eixo de ordem máxima. Ah, entendi. Obrigada. Aqui, entre parênteses, ó. Eixo de ordem principal ou eixo de ordem máxima ou eixo principal. Tá? O eixo principal é o eixo que tem o N máximo. Tá? Então, sigma H representa um plano de reflexão perpendicular ao eixo de ordem máxima, que ele só pode ter um plano de simetria. Então, se a gente pegar a molécula de benzeno, ela tem um plano de simetria, que é o plano da própria molécula, tá? E tem planos também que divide a molécula em duas iguais. Esse aqui é um plano que divide esses dois. Esse aqui é outro plano que divide esses dois. Então, o que é o eixo o sigma H? Eixo de ordem máxima. Tá aqui. O sigma H é o eixo perpendicular, é o plano perpendicular ao eixo de ordem máxima. Então, se o eixo de ordem máxima é esse, o plano da molécula ele é perpendicular ao eixo de ordem máxima. Esses outros, ó, não é mais perpendicular. Então, qual é a diferença? Sigma H perpendicular e sigma V é o plano de reflexão que contém o eixo de ordem máxima. Tá? Então, ó, esse daqui, o plano da molécula, perpendicular ao branquinho aqui, ao eixo de ordem máxima, C6, e os outros sigmas, que são aqui, ó, ele contém o eixo de ordem máxima. Esse outro também, todos os 6 contêm o eixo de ordem máxima. Tá? Então, o que a gente tem? Por que H e V? H vem de horizontal e V de vertical. Se eu colocar a molécula nessa posição aqui, o eixo de ordem máxima está nessa posição. O sigma que contém a molécula, que é perpendicular, é chamado sigma H.
mas nessa posição ele está vertical. Então, o que é que a gente faz? Gira essa molécula. Sempre que a gente for representar o eixo de ordem máxima, a gente representa na posição Z. Tá? Representando na posição Z, o que é que a gente tem aqui? Ó? A molécula está aqui, Z para cima. Então, esse plano aqui vai ser horizontal, no horizonte. Tá? Esse plano aqui vai ser vertical. Se eu giro a molécula nessa posição aqui, tiro o eixo de ordem máxima do eixo Y, vamos supor no eixo Z, esse plano aqui continua sendo sigma H. Porque ele está perpendicular ao eixo de ordem máxima. Mas ele não está na posição horizontal. Tá? Para ficar equivalente, a gente gira a molécula para o eixo principal na posição Z. Tendo o eixo principal na posição Z, esse plano vai ser o horizontal e esse o vertical. Tá? Então, se a gente observar aqui, ó, a molécula de benzeno, eixo de sigma H, perpendicular ao eixo de ordem máxima. Perpendicular ao eixo de ordem máxima é qualquer plano nessa posição aqui. Ó. Quantos planos ele vai ter? Apenas um. Tá? Então, se deixa eu baixar aqui só para apoiar aqui. Não vai adiantar, não. Não tem como apoiar, não. Então, ó, a molécula está aqui. Se eu tenho um eixo nessa posição aqui, ó, a posição Z, eu tenho N planos horizontais. Mas o único plano horizontal que pertence à molécula é o plano da molécula. Então, a molécula só tem um plano sigma H. Tá? Se eu venho para cá, é um plano sigma H, mas não pertence à molécula. Então, a molécula só pode ter um plano sigma H. Já o sigma V, se a gente observar aqui, ó, o eixo está na posição Z. O sigma V é um plano que divide a molécula em duas que contém o eixo de ordem máxima. O eixo de ordem máxima está nessa posição, o plano contém o eixo de ordem máxima. E se a gente observar para o benzeno, vou pôr nessa posição aqui, ó, eu tenho um plano, 2, 3, passando em cima de cada 2 carbonos. E eu tenho mais 3 planos, ó, passando entre 2 carbonos. Esse plano aqui vai dividir essa parte aqui exatamente igual a essa. Tem o outro aqui, se eu girar aqui, ó, e tem o outro aqui, se eu girar aqui. Então, se a gente observar a regra lá, ó, a molécula, se tem C2, tem 6 C2 perpendicular ao eixo C6 do benzeno. Se a molécula tem sigma V, logo a molécula tem que ter N sigma V também, onde N é o eixo de ordem máxima. Então, a molécula do benzeno tem o C6, tem um sigma V, então ele tem que ter 6 sigmas V. Deixa eu ver se tem a representação aqui. Ah, tem. O benzeno. O benzeno sigma H. É exatamente esse plano aqui, amarelinho, ó, que divide a molécula exatamente em cima do plano. O eixo de ordem máxima está nessa posição aqui. Ó. Se está nessa posição, ele é perpendicular ao eixo de ordem máxima. Tá? E aqui eu tenho sigma V na molécula de benzeno. O eixo de ordem máxima está entrando no plano do slide. Tá? Então, o eixo de ordem máxima está entrando no plano do slide. Então, esse sigma aqui, ó, essa linha aqui, que não é uma linha, né? Porque a gente está vendo de frente. Seria um plano nessa posição que contém o eixo de ordem máxima. Tá? Então, eu tenho um sigma V, aonde vai essa molécula aqui, ó, parte da molécula, essa ligação CH vai ser refletida na posição C2, ó, e o C2 na posição C1. C5, eu vou enxergar ela nesse espelho do lado de cá. E essa daqui eu vou enxergar no espelho do lado de lá. Então, esses dois aqui não vão mudar de posição. Então, eu tenho o plano de simetria sigma V.
Então, quantos planos de simetria sigma V eu tenho? 6. Esse daqui passando pelo C1 e C4. Outro plano passando entre o C5 e C2, que vai dividir ela exatamente em 2. Se eu passo um plano aqui, C5, C2, esse C1, C6 vem para o lugar do C4, C3 e assim por diante. Outro plano, C2, C5. C2, C5 divide ela exatamente em 2. E são 3 planos aqui, ó. Um passando no C1, C4, 2 passando no C3, C6 e 3 passando no C2, C5. E tem também os planos que vão passar exatamente entre os carbonos C1, C6 e C3, C4. Aonde, se eu passo um plano aqui, esse carbono vai trocar com esse vai trocar com esse. Esse troca com esse com esse. E esse com esse com esse. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 6 sigmas V. Então, se a molécula tem... Isso, nem todas as moléculas têm sigma V e sigma H. Tá? Só voltando aqui para a molécula de água. Ó. A molécula de água, qual é o eixo de ordem máxima dela? Ela só tem um eixo de rotação, que é o C2. A molécula de água, aqui no vídeo, só tem um C2. Se eu der um giro de 180 graus, ela continua indistinguível. Tá? Então, ela não tem outro eixo. Então, o eixo de ordem máxima vai ser C2. É o único eixo que ela tem. Então, o que é que a gente tem aqui? O eixo está aqui. Ó. Certo? Na posição Z para cima, que é o eixo de ordem máxima, tem algum plano perpendicular ao eixo C2? Tem algum plano, está aqui a molécula, que vai dividir a molécula em duas iguais? Não. Se eu passar aqui no meio, esse oxigênio, teria que ter outro oxigênio embaixo. Então, ela não tem nenhum plano que divide ela exatamente em duas iguais, perpendicular ao eixo de rotação. Mas tem plano que divide ela em duas, que contém o eixo de ordem máxima. O eixo de ordem máxima está aqui, ó. O plano da molécula é um plano que contém o eixo de ordem máxima, e esse outro plano aqui, ó, contém o eixo de ordem máxima. Então, são esses dois que estão na figura aqui, ó, passando entre os dois e exatamente o plano da molécula. Se o eixo está nessa posição, contém o eixo de ordem máxima. Se o eixo está nessa posição, contém o eixo de ordem máxima. Se esses dois planos contêm o eixo de ordem máxima, eles são chamados de sigma V. O que aconteceu? Qual é o eixo de ordem máxima da molécula? 2. Quantos sigmas ele tem? 2. Tá? Tem que ser igual. A molécula de carbono, de benzeno, C6, 6 sigma V. Molécula de água, C2, 2 sigma V. Tá? Essa outra molécula aqui, ó. Essa molécula aqui, deixa eu colocar ela aqui. O pentacloreto de fósforo, né? Aqui, pronto. O pentacloreto de fósforo tem uma base trigonal, uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo. Então, a geometria dela é 5 pares de elétrons estereoativos, 1, 2, 3, 4, 5, do tipo sigma. 5 pares do tipo sigma elétrons estereoativos, ele é uma bipirâmide trigonal. Então, se eu tenho esse plano do triângulo aqui, eu vou ter esse eixo aqui, que é um C3. Eu vou dar um giro de 120 graus, a molécula fica indistinguível. E tem C2 também. Ó. Se eu der um eixo C2 aqui, ó, o que é que vai acontecer? Esses dois vão trocar de posição e esse troca com esse. Então, quantos C2 eu tenho perpendicular? Aqui está o eixo de rotação de ordem máxima, C3. O branquinho. Eu tenho um C2, 2 C2, 3 C2.
tá? Então, lá no desenho, o C3, passando em cima desses dois átomos de azul aqui, e o C2 passando em cima do central vermelho e o azul. Vermelho e azul, vermelho e azul. Eu tenho um C2, dois C2, três C2. Mesma regra, ó. Se tem um C3, tem que ter 3 C2 perpendicular. Se a molécula tiver C2, ela pode não ter C2, tá? Como o caso da água. A água tem apenas um C2, mas não tem nenhum C perpendicular. E aqui a gente tem o sigma H, que é o plano do triângulo, que está perpendicular ao eixo de ordem máxima. O eixo de ordem máxima é o C3, esse verdinho aqui. Então, perpendicular ao eixo de ordem máxima. E ele tem também 3 sigmas V. Então, se a molécula do benzeno do PCl5 está aqui, ó, eu tenho um plano que vai dividir ela exatamente em duas, ó, passando em cima desse, deixa eu pôr nessa posição, desse átomo, desse e do de baixo. Esse plano aqui, ó, divide ela exatamente em duas partes. Essa daqui vai refletir nessa. Tá? Então, eu tenho um sigma passando por esse átomo aqui, outro sigma passando por esse átomo e outro sigma passando por esse átomo. Então, eu tenho 3 sigmas Vs, que é correspondente ao C3. Se tem C3 e tem um sigma V, ele tem que ter 3 sigmas Vs. Tá? O sigma D, deixa eu ver se não tem aqui. O sigma D, ele é chamado de plano diedral. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Naquele conceito, o sigma V seria passando em cima dos átomos. E o sigma D passando entre os átomos. Tá? Então, a gente vai chamar de todos de sigma V. Porque o sigma D, aqui ó, o conceito, sigma V representa um plano de reflexão que contém o eixo de ordem máxima. O que é sigma D? Representa um plano de reflexão que contém o eixo de ordem máxima. E é bissetor a 2 eixos C2. Ou seja, ele está entre os átomos de carbono, no caso do benzeno. Tá? Então, a gente vai pegar só esse primeiro conceito aqui. Ó. Então, sigma V representa um plano de reflexão que contém o eixo de ordem máxima. Representa um plano de reflexão que contém o eixo de ordem máxima. Então, a gente vai eliminar esse sigma D e trabalhar só sigma H e sigma D. Aqui são as duas regras, né? Se a molécula tem C2, se tem C2, ela pode não ter, tá? Se apresentar um C2, pode procurar que vai ter NC2. Se tem um sigma V, pode procurar que vai ter 3 sigmas, N sigma V, tá? Se a molécula tem, ela não precisa ter, tá? Se aparecer, ela vai ter que ter mais N sigma V. Outro elemento de simetria é o centro de simetria ou centro de inversão. Tá? Agora a gente vai tratar de um ponto. Então, lá no conceito ó, de elementos de simetria, voltando aqui, é uma entidade geométrica, ponto, linha ou plano. Linha, o eixo de rotação, é uma linha. Plano é o sigma H e sigma V. E ponto é o próximo elemento de simetria. É um ponto, esse pontinho preto aqui, ó, que é chamado de I, centro de inversão ou centro de simetria. O que é o centro de inversão ou centro de simetria? Então, é um ponto, tá? Existe um ponto, centro de simetria, na molécula, onde cada átomo da molécula tem um contraponto simétrico em relação a esse ponto. O que é que significa isso? O centro de simetria está aqui. Se eu caminho para cá, numa distância x, eu vou encontrar um átomo de bromo. O contraponto dele seria, em posição oposta, eu acharia outro átomo de bromo.
Tá? Então, aqui, ó, se eu caminho para cá, acho um átomo de hidrogênio, mesmo sentido, mesma direção, mesma distância, em sentido oposto, eu tenho que achar outro. Aqui, se eu ando para cá, tem um carbono, outro carbono. Então, esse é um centro de simetria. Então, se eu dou um centro de simetria aqui, ó, o BR vem para cá e esse BR vai para lá. Esse carbono vem para cá, esse vai para lá. Esse vem para cá, hidrogênio, esse vai para lá. Tá? Então, deixa eu colocar uma molécula aqui que fica mais fácil a gente enxergar. Vou trocar por verde aqui. Tá aqui. Vou colocar na posição. Azul, o bromo. Azul, o bromo. Verde, o hidrogênio. Verde, o hidrogênio. Então, um ponto exatamente no meio desses dois carbonos, aonde, se eu caminho para cá, acho um azul. Se eu caminho para cá, acho outro azul. Caminho para cá, verde, outro verde. Para cá, carbono. Para cá, carbono. Tá? Então, vamos supor que essa molécula seja... Aqui a gente tem a posição do bromo na posição trans. Tá? Posição trans. Se eu coloco ela nessa posição aqui, ó, os dois azuis para baixo e os dois verdes para cima. Tá? Deixa eu fechar aqui a cortina, acho que faz um reflexo. Então, ó, eu mudei a posição. Lá era a posição trans. Agora os dois verdes estão em cima, os dois azuis estão embaixo. O centro de simetria seria nesse ponto aqui. Se eu ando para cá, tem um carbono. Se eu ando para cá, tem um carbono. Se eu ando para cá, tem um verde. Eu ando para cá, um azul. Então, se eles não são equivalentes, ele não tem centro de inversão. Tá? Se eu ando para cá, verde, para cá tinha que ter outro verde. Então, só essa posição que vai ter centro de inversão. Vou dar outro exemplo aqui. Se eu tivesse 3 verdinhos, verde, verde, verde e um azul. O centro seria aqui. Ando para cá, carbono, ando para cá, carbono. Ando para cá, verde, ando para cá, verde. Ando para cá, verde, ando para cá, azul. Se apenas um não for equivalente, então essa molécula não tem centro de inversão. Para que tenha centro de inversão, todos os átomos têm que ter o seu contraponto semelhante. Ou seja, para cá verde, para cá tinha que ser verde. Tá? Se fosse todos verde, também ele seria um centro de inversão. Centro de inversão, verde, 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 preto, preto. Ou a posição trans, que seria azul, azul, verde, verde, tá? Que é o exemplo que a gente tem aqui. Então, quando eu dou um centro de inversão, o que que acontece? Esse carbono vem para a posição desse, e esse vem para a posição desse. Hidrogênio vem para a posição desse, esse vem para a posição desse. Bromo vem para esse, bromo vai para aquele, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Centro de inversão. No benzeno, é esse centro aqui, o centro da molécula, aonde, se eu caminho para cá, acho um carbono, eu caminho para cá em sentido oposto, tem que achar outro carbono. Então, o C2 e o C5 vão ser trocados. O H2 e o H5 também. Ó. Se eu ando para cá, acho um H,
ando para cá, acho um H. Então, se eu der um centro de inversão, o 2 vai trocar com o 5. O 2 vem para baixo, o 5 sobe. O 1 e o 4 vão inverter. O 4 vem para cá, o 1 vem para cá. O 4 sobe e o 1 desce. E o 6 que estava em cima desce e o 3 sobe. O 3 sobe e o 6 desce. Então, aqui é a operação de simetria centro de inversão. Se eu fizer um centro de inversão na molécula, eles vão trocar nesse sentido aqui. 2 com 5, 3 com 6 e 1 com 4. Se eu dou outro centro de inversão, o que acontece com a molécula? Pegar essa molécula e dar um centro de inversão. O 5 vai mudar com 2, o 2 vai mudar com 5. Vem para cá. O 4 vai mudar com 1, o 1 vai mudar com 4. Vem para cá. Então, se eu dou o centro de inversão uma vez, duas vezes, eu voltei para a minha molécula original. Então, a molécula original é a identidade. Então, se eu dou um I duas vezes, eu tenho a minha identidade. Tá? A mesma coisa lá do C3. Ó. Se eu dou um C3 uma vez, duas vezes, três vezes, ela voltou para o original. Então, C3, 3 vezes, corresponde a C1. C4, 4 vezes, corresponde a C1 também. Então, aqui, quando a gente dá um centro de inversão duas vezes, a gente volta para a molécula original. Então, I duas vezes corresponde à identidade. O quinto elemento de simetria é a rotorreflexão. O que é uma rotorreflexão? A gente vai dar uma rotação de ordem Cn, seguida de um plano de reflexão perpendicular ao eixo de rotação Cn. A molécula pode, geralmente tem ou não os dois elementos, ou geralmente não tem, tá? Então, o que significa isso? É uma... Cadê aqui? É uma rotação imprópria. Por que é uma rotação imprópria? Porque a gente vai combinar dois elementos de simetria. A rotação seguida de um plano. Tá? Então, é o mesmo exemplo dessa molécula aqui, ó, que a gente viu que tem centro de inversão. Então, o verdinho está aqui, verdinho está aqui. Azul aqui, azul aqui. Seria o azul, o hidrogênio, lá no slide, o verde, o cloro. Certo? Então, a gente vai dar uma rotação, C2. Nesse caso aqui é um C2. Se eu der um C2, o que acontece? C2 é de 180 graus. Certo? Então, uma rotação de 180 graus, o que acontece com a molécula? Ela vai girar totalmente. Tá? Então, o que vai acontecer? Voltando para o slide lá. Se eu der um C2 aqui, eu vou dar um C2. Esse cloro vai para a posição do hidrogênio, o hidrogênio vem para a posição do cloro. Mudou aqui. Aqui é a mesma coisa. O cloro vai para lá, vem para cá e o hidrogênio vai para lá. Tá? Então, houve uma rotação. Esse eixo de rotação, essa molécula contém esse eixo? Não. Porque se eu pegar essa molécula aqui e sobrepor aqui, ela não vai ser sobreposta. Então, ó, se eu dou um eixo, o azul está nesse sentido aqui. Ó. Se eu dou um eixo de C2, que é 180 graus, aqui deu verde, antes era azul. Então, ela não é sobreposta. Então, não contém o eixo C2, tá? Como está aqui, ó. A molécula pode ou não conter esse elemento. No nosso caso, ela não contém o C2, tá? Então, eu dei o C2. Aqui era azul. Agora, o C2 está aqui. Eu vou dar um plano perpendicular ao eixo C2. Se eu dou um plano aqui, o que acontece com esse verde? Vem para o lugar desse azul, o azul vem para o lugar do verde. O azul vai para o lugar do verde, o verde vai para o lugar do azul. Ou seja, eu vou fazer isso. Então, o que aconteceu aqui? O plano perpendicular, ó, rotação de C2 seguida de um plano perpendicular ao eixo C2.
O eixo C2 está aqui, o plano perpendicular. Quando eu dou esse plano aqui, o que que acontece? Esse hidrogênio vai ser refletido nesse cloro, o cloro nesse hidrogênio. O cloro vem para cá e esse vem para cá. Eu tenho isso aqui. Certo? Então, essa molécula e essa molécula são o quê? Sobrepostas. Não é a mesma. Tá? Se a gente vê aqui, ó, esse cloro... Vamos marcar esse cloro aqui, ó. Quando eu dou o C2, ele vem para onde? Para cá. Tá? Quando eu dou o sigma, ele vem para cá. Então, ele antes estava aqui, depois dos dois elementos de simetria, ele veio para cima. Então, ela não é uma identidade. Tá? Esse hidrogênio aqui, que estava aqui embaixo, quando eu dou um C2, ele vem para aqui para cima. Quando eu dou um sigma, ele vem para... Ele vem para cá. Ó. Tá? Ele estava aqui, o sigma vem para essa posição. Então, antes ele estava aqui embaixo, agora veio para aqui para cima. Mas essa molécula aqui, ela é sobreposta a essa. Então, se eu der um C2 seguido de um sigma, eu volto à minha original. Vamos ver se ela tem... O C2 a gente viu que não tem, porque essa molécula aqui não é sobreposta a essa. Vamos ver se ela tem um sigma. Se eu der um sigma nessa molécula aqui, ó, o hidrogênio vem para cá, o cloro vai para lá. Essa molécula não é sobreposta a essa. Então, ela não tem o C2 e não tem o sigma. Mas, quando eu combino C2 e um sigma, ela voltou a ser sobreposta. Então, esse elemento de simetria é chamado de SN. E qual que é esse N? É o eixo de rotação que a gente der na molécula. Tá? Aqui tem outro exemplo do CH4. Que já é um C4, tá? Um S4. Então, o CH4 tem essa estrutura aqui, que é tetraédrica, certo? Então, eu vou colocar nessa posição aqui, ó, que é a posição que está lá no slide, os dois átomos de hidrogênio inferiores no plano do quadro, que é o plano do papel lá do slide, e esses dois entrando e saindo do plano. Tá? Se eu der um C4 aqui, ó, esse C4 não está passando só em cima do carbono, entre os dois hidrogênios, nessa posição aqui, ó. Certo? Então, se vocês observarem no plano, nos dois hidrogênios de baixo, ele está passando exatamente no centro dos dois, e nos de cima também no centro. Tá? Se eu der um C4, C4 é um ângulo de 90 graus. 90 graus, esse carbono, esse hidrogênio vem para essa posição aqui. Então, se eu der um C4, 90 graus, ó, esses que estavam fora do plano, eles vão ficar no plano do quadro, do papel, do slide. Esses que estavam no plano vão ficar fora do plano. Então, o C4 não é um elemento de simetria, porque essa molécula não é sobreposta a essa. Mas, se eu dou um sigma passando aqui, ó, em cima do carbono, o que eu tinha aqui? Ó? No plano, os dois de baixo. Eu dou um giro de 90, os dois de baixo ficaram fora do plano. Aí eu dou um sigma aqui. Ó. O que acontece com esses dois hidrogênios de cima? Vão para baixo e esses dois de baixo vão para cima, que vão ficar fora do plano. Então, está aqui. Ó. Os dois que estavam no plano do slide, se eu der um sigma aqui, ó, esses dois vão ser refletidos embaixo. Se eu der um sigma aqui, esses dois que estão fora do plano, eles vão passar para cima. Fora do plano, na parte superior. Então, essa molécula é sobreposta a essa. Também não é uma identidade. Por quê? Vamos marcar um hidrogênio aqui. Esse hidrogênio aqui está fora do plano, entrando no quadro. Tá? O que a gente tem aqui? Quando eu dou o C2, ele vem para essa posição aqui. Quando eu dou um sigma, ele vem para a posição de baixo. Então, ele estava nessa posição, veio para essa. Então, não é uma identidade.
Tá? Seria identidade se ele estivesse nessa posição, no final ele voltasse para a mesma posição. Mas ele voltou para essa posição aqui. Ó. Então, vamos marcar um aqui. Ó. Professor. Vamos supor que esse hidrogênio é Professor. deutério. Próton 1, próton 1, próton 1, 2 próton. Mas hidrogênio. Tá? Ele está... Ou para baixo, fica melhor. Está fora do plano. Ou está no plano. Aí eu vou dar um C4. C4, ele vai ficar fora do plano para frente. Se eu dou um sigma, ele vai subir. Tá? Então, ele estava antes nessa posição, foi para essa. Então, ele não é uma identidade. Esse eixo, esse rotorreflexão, ele não é pouquíssimo usado. Tá? Então, é um caso extremo que a gente vai usar esses SM. Como o eixo de rotação foi C4, ele é um S4. O anterior, o eixo de rotação foi C2, o N vai ser 2. S2 seria o quê? Um C2 seguido de um sigma perpendicular a esse C2. C4, um eixo C4 e um sigma perpendicular ao eixo C4. Então, ele tem um S4. Aqui seria uma tabela de como que são cada elemento de simetria, identidade, o CN, o sigma. Aqui está tudo resumido o que eu falei aqui. E aqui a gente tem que horas são? Tá cedo aí. O fluxograma para determinar o grupo pontual. Então, o grupo pontual vai ser determinado através de seus elementos de simetria. Tá? Então, a gente tem 3 grandes classes de grupo pontual, que são as moléculas lineares, as moléculas cúbicas e as moléculas e as outras moléculas. Então, as moléculas cúbicas, a gente vai dividir, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vai dividir em 3 grupos, tá? Que são os mais usados na química. Porque essa teoria de grupo, ela é utilizada na física também, para determinação de simetria de qualquer superfície, tá? Qualquer objeto. Então, para determinar o grupo pontual, primeiro a gente tem que determinar a geometria da molécula, por isso que a gente viu toda aquela parte de modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Depois, saber se a molécula é linear ou cúbica. Então, a gente vai partir do princípio que ela seja cúbica. Tá? Se cúbica, a molécula pode ser tetraédrica, octaédrica e icosaédrica. Então, são as 3 simetrias cúbicas, que as usadas na química são o quê? Tetraédrica e octaédrica. Essa icosaedro é uma simetria com 20 faces, tá? Então, tetraedro, 4 faces, octaedro, 8 e icosaedro, 20 faces. Então, na química, a gente tem tetraedro e octaedro. Então, de onde que vem a geometria tetraédrica e octaédrica? Dessa teoria do grupo. Cúbica, TD e OH. A gente só vai usar esses 2 aqui. Tá? Então, por que elas são chamadas de simetrias cúbicas? Então, tá aqui. Eu tenho um cubo. Se a gente pegar vértices opostos, vamos supor, eu vou pegar o H aqui, pula um, outro C, pula um, o F, pula um, o A. Então, eu vou pegar os vértices H, C, A e F. Então, se eu passo uma reta aqui entre esses pontos, eu vou ter um tetraedro aqui dentro. Tá? Eu acho que eu tenho um desenho aqui.
Então, o tetraedro é essa geometria aqui, certo? Então, uma face aqui, duas, três atrás e uma embaixo. São 4 faces. Se a gente colocar os palitinhos menores, a gente consegue enxergar. Vão comigo. Aqui, ó, o tetraedro, carbono, com os 4 hidrogênios, que seria isso aqui, ó, aqui dentro. Tá? Então, o tetraedro, só cada vértice desse, um hidrogênio. Tá? Fechando aqui, eu tenho a figura geométrica, que é o tetraedro. Então, esse tetraedro, ele pode ser inscrito dentro de um cubo. Tá? Se eu pegar o cubo aqui, o verde, ó, um cubo, e o tetraedro, eu consigo colocar ele aqui dentro, ó, cadê as posições? Em vértices opostos. Ó. Um vértice aqui, o hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Deixa eu pegar o modelo, que fica mais fácil vocês verem. O CH4 aqui, ó, eu consigo colocar ele aqui dentro, aonde cada carbono vai ocupar, ó, um vértice oposto. Esses dois aqui no vértice de cima e no de baixo. Esses dois aqui, ó, no vértice da direita e da esquerda. Então, eu posso inscrever ele dentro de um cubo. Tá? Que ele está desenhado aqui, não sei se dá para observar aqui, ó, esse tracejado preto mais escuro é o tetraedro, em vértices opostos embaixo. Tá? Então, o tetraedro pode ser escrito dentro de um cubo. O octaedro também, só que o octaedro vai ser nas faces do cubo. Não são 8 faces o cubo? Uma face aqui vai ter um átomo aqui, outro átomo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E o elemento central no meio. Vou montar aqui que fica mais fácil vocês enxergarem. O octaedro está aqui. 4 no centro, um em cima, outro embaixo. Só a Daiane. Em rotorreflexão, aquele sigma é o H, pois ele está na horizontal. Boa pergunta. Aqui, ó, o que é que a Daiane está perguntando? Na rotorreflexão, eu tenho C2 aqui. E esse sigma aqui. Ela está perguntando se esse sigma é sigma H. Ele não é sigma H, nem é sigma V. Porque para ser sigma H, ele tem que estar perpendicular ao eixo de ordem máxima. Esse eixo não é um eixo da molécula. Tá? Então, o eixo da molécula, ele não tem esse eixo C2. Então, ele nem é perpendicular, nem é horizontal, nem pertence ao eixo, nem é horizontal. Então, por isso que ele é chamado só de sigma aqui. Que a gente não sabe se ele é H ou V. Ele é perpendicular a esse eixo C2. Mas esse eixo C2 não é o eixo principal da molécula. Tá? Então, é só sigma. A gente não vai definir se ele é H ou V. Ele está perpendicular, mas esse eixo não é o eixo principal da molécula. Ele nem pertence à molécula. Tá? A gente viu aqui, ó, que se dá o C2, essa molécula não é sobreposta a essa. Tirou a dúvida? Sim, professor, muito obrigada. Nada.
Então, ó, o octaedro é essa figura aqui. 4 ligantes no plano, quadrado, um em cima, um embaixo. Então, cadê o cubo? Eu posso escrever esse octaedro dentro de um cubo, aonde cada átomo azul vai estar na face do cubo. São 8 faces, ou 6 faces, 6 átomos. Tá? Que está representado aí, ó, o octaedro, essa figura aqui, ó, a geométrica, os 4 no plano, um átomo em cima, outro átomo embaixo. E ela pode ser, não dá para colocar aqui dentro, não, porque ela é menor. O cubo é menor. Então, seria cada átomo na face das 6 faces do cubo. E o icosaedro também ele é inscrito dentro de um cubo, mas não dá para enxergar. O icosaedro é essa figura aqui. Tá? Então, essa figura aqui são... Se a gente pegar a face dele, ele tem uma face de 1, 2, 3, 4, 5 planos, que é essa cúpula aqui, ó, com 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essa cúpula aqui tem 5 faces. Essa outra cúpula aqui de baixo, 5 faces. E nesse centro aqui, eu tenho mais 10 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10, 5 e 10. São 20 faces esse icosaedro. Tá? Então, esse icosaedro ele é uma das maiores simetrias que a gente tem na química. Na física, a maior simetria é a esfera. Tá? Então, ela é bem simétrica. Parece que essas duas faces aqui, essas duas cúpulas aqui, são diferentes desse centro aqui. Ó. Mas não. Se eu pego esses dois átomos periféricos aqui, ó, desse parte central, se eu giro aqui, ó, eles vão ser a cúpula. Então, ele é totalmente simétrico. Qualquer dois átomos que eu pegue periférico, eu vou ter as 10 faces no centro, duas pirâmides pentagonais em cima e embaixo. Se eu pego esses dois, ó, esses dois aqui periféricos, eu vou ter o centro, as 10 faces e 5 em cima, 5 embaixo, formando as cúpulas. Mas essa geometria aqui a gente não usa na química. Agora a gente vai partir para as geometrias lineares. Então, primeiro caso, moléculas cúbicas, que a gente vai... Ou seja, como que a gente vai determinar um grupo pontual da molécula? Se eu tenho essa molécula aqui, ela é octaédrica. Acabou. Determinei o grupo pontual dessa molécula aqui. Se eu tenho uma molécula tetraédrica, o grupo pontual dela é tetraédrica. Uma observação aqui. Se eu tenho essa molécula aqui, 5 átomos azuis e um átomo branco, ela não é octaédrica. Tá? Para ser octaédrica e tetraédrica, tem que ser um octaédrico e um tetraédrico perfeito. Esse caso aqui, eu tenho um octaédrico distorcido. Por quê? Se aqui, vamos supor, é cloro, 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 e aqui hidrogênio, o hidrogênio é menor do que o cloro, no seu raio atômico. Então, teoricamente, esse hidrogênio vai estar mais próximo do elemento central. Eu vou ter uma diferença de comprimento aqui. Se tem uma diferença de comprimento aqui, eu vou ter um octaedro distorcido. Então, essa pirâmide aqui vai ser mais achatada e essa mais fina. Então, se um elemento for diferente, a geometria não é octaédrica. Para ser octaédrico e tetraédrico, todos os elementos são iguais, tem que ser iguais, tá? Agora a gente vai ver as geometrias lineares. Geometria linear,
linear. Primeiro, a gente tem que determinar o CN máximo. Tá? Nas geometrias lineares, deixa eu ver se eu tenho aqui o desenho. Não tenho. Nas geometrias lineares, a gente tem dois tipos de moléculas lineares. As moléculas simétricas essas maricutacas passam o dia todo cantando aqui. As moléculas lineares simétricas, HH, e as moléculas lineares assimétricas, AB. AA e AB. Só tem esses dois tipos de moléculas simétricas, ou lineares. Simétricas e assimétricas. Tá? Os dois átomos iguais, os dois átomos iguais e os dois átomos diferentes, que é do tipo A2 ou AB. Tá? Então, primeira coisa, vamos pegar a molécula linear simétrica. A gente tem que achar o eixo de simetria de ordem máxima. Tá? Qual é o eixo de simetria de ordem máxima? Se a gente pegar a molécula de H2, ele tem um C2, não tem? Se eu girar aqui de 180 graus, ela fica indistinguível. Tem C2. Tem outro eixo que seja uma ordem um pouquinho maior do que C2? Tem. Vou pegar um papel aqui. Lembrando que a gente quer determinar o CN, onde N é máximo. E o conceito de N é igual a quê? 360 dividido pela rotação. Então, a molécula de H2, ela tem um eixo aqui. Ó. Se eu girar de 180 graus, ela fica indistinguível. O eixo da própria molécula. Então, voltando para esse conceito aqui, N igual a 360 dividido pela rotação, para que o N seja grande, a rotação tem que ser pequena, não é isso? Eles são inversamente proporcional. Se eu aumento esse número, eu diminuo o N. Se eu diminuo a rotação, eu aumento o N. Então, para que o N seja máximo, a rotação tem que ser mínima. Voltando para o caso da água. A água é C2, eu dei um giro de 180 graus. O benzeno é C6, eu dei um giro de 60 graus. 360 dividido por 60, 6. 360 dividido por 180, 2. Então, se eu estou diminuindo a rotação, eu estou aumentando o N. Então, a molécula de hidrogênio, se eu der um giro de 180 graus, ela fica indistinguível. Se eu der um giro aqui nesse eixo ó, de 60 graus, vai mudar alguma coisa? Não. Ela continua indistinguível. Se eu der um giro de 30 graus, ela continua indistinguível. Se eu der um giro de 1 grau, ela fica indistinguível. Certo? Então, qualquer rotação que eu der na molécula nesse eixo aqui, ela continua indistinguível. Se eu der 360, é identidade. Se eu der 90, C4. Se eu der 60, C6. Se eu der 1 grau, vai ser 360 dividido por 1, C360. Então, o que é que a gente tem aqui? A rotação mínima que eu vou dar, vamos supor, 0,000001 grau. Se eu der um giro de 0,000001 grau, ela vai continuar indistinguível. 360 dividido por 0,000001 grau vai ser um número bastante grande. Então, qual o menor ângulo que eu vou dar aqui para ela ficar indistinguível? Um ângulo tendendo a zero.
certo? Não vai ser zero, tendendo a zero. Limite. Você já viu limite em cálculo? O limite da rotação tendendo a zero, de rotação de 360 sobre rotação, quando esse número tende a zero, o meu n tende a quanto? A infinito. Tá? Então, se eu tenho 360 dividido por um número tendendo a zero, 360 dividido por um número tendendo a zero, esse número vai dar infinito. Então, o meu n máximo vai ser infinito. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Se eu der um giro de um mínimo de grau aqui, ele vai ser indistinguível da original. Então, eu vou ter um n tendendo a zero, a rotação tendendo a zero, o n vai tender a infinito. Então, qual será o eixo de rotação de ordem máxima aqui? No caso das moléculas lineares, será C infinito. Tanto para a molécula linear simétrica, quanto para a molécula linear simétrica. Porque o giro eu vou dar nesse eixo aqui. Ó. Vou girar ela nessa posição aqui. Então, o amarelo e o branco não vão se modificar. Tá? Então, toda molécula linear, seu eixo de rotação máximo vai ser o C infinito. Agora a gente vai determinar se a molécula tem C2 perpendicular a C infinito. Então, está aqui a molécula. C infinito é o vermelhinho aqui. Meu dedo aqui, o eixo perpendicular. Se eu der um giro de 180 graus, a molécula ficou indistinguível? Ficou. Ela tem um eixo de rotação, C2. Mas a regra diz que se tem um eixo de rotação C2, ela tem que ter infinitos eixos de rotação. Por quê? Porque esse eixo aqui é o eixo infinito. E quais são esses eixos, infinitos eixos de rotação C2? Aqui é a molécula. Vou colocá-la nessa posição aqui. O eixo de ordem máxima está entrando no plano aqui, ó, entrando e saindo no plano. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Esse C2 é perpendicular. Se eu der um C2, eu vou só mudar a posição do branquinho com outro branquinho. Se eu pegar nessa posição, C2 também. Se eu pegar nessa posição, vou girar aqui, ó. Então, só um minutinho aqui. Então, o que acontece? O plano está aqui, ó. Eu tenho um C2, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o plano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qualquer eixo nesse plano aqui, ele é C2. Ó. Então, eu tenho infinitos C2 que são perpendicular ao eixo de ordem máxima. C2, 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 C2. Cada 0,0000001 grau é o C2. 0,00001 grau é C2. E assim por diante. Então, eu tenho infinitos C2 perpendicular. Vamos pegar a molécula assimétrica. Tem C2 perpendicular? Não. Se eu der um C2 aqui, o branco que era em cima ficou embaixo. Então, não tem C2 perpendicular. Então, a gente vai determinar, ó, se a molécula tem C2 perpendicular, o grupo pontual será de infinito H. Se a molécula não tem C2 perpendicular, o grupo é C infinito V. Está aqui, ó. É linear? É. A gente vai... Eu tenho a molécula de H2. Qual a geometria da molécula de H2? Linear. 2 átomos só pode ser linear. Tá? Então, vai para o fluxograma para a esquerda. Tá? Tá lá. É linear? É. A molécula de hidrogênio tem C2 perpendicular a C infinito? Tem.
infinito e C2 perpendicular a C infinito. Então, a resposta é sim. Então, ela é D infinito H. A molécula, a gente tem a molécula de HCl. HCl tem C infinito? Tem. Tem C2 perpendicular? Não. Se ela não tem C2 perpendicular, vem para a direita aqui, ó, que aqui é uma pergunta. C infinito, C2 perpendicular, C infinito? A pergunta. Sim, D infinito H. Não, C infinito V. Tá? Então, as moléculas lineares são divididas em dois grupos pontuais. D infinito H e C infinito V. Deixa eu voltar aqui. Acho que tem um outro. Aqui. Além de determinar se tem C2 perpendicular ou não, a gente tem outro método de saber se ela é C infinito V ou D infinito H. Pode considerar também se a molécula tem ou não centro de inversão. As duas moléculas. Essa daqui tem centro de inversão, que é o centro exatamente no meio da molécula. Se eu caminho para cá um hidrogênio, eu caminho para cá outro hidrogênio. Se a molécula tem centro de inversão, D infinito H. Se a molécula não tem, a molécula CH, HCl, o centro de inversão, se eu caminho para cá, o hidrogênio, caminho para cá, não encontrei hidrogênio. Então, não tem centro de inversão. Se não tem centro de inversão, C infinito V. Tá? Então, são os dois tipos de moléculas. Então, a gente já determinou aqui as moléculas cúbicas, tetraédrico e octaédrico, e as moléculas lineares. Tá? Essas cúbicas, tetraédrica e octaédrica, não tem erro. Tá? Só lembrando que, para ser tetraédrica, os 4 ligantes têm que ser iguais. Octaédrica, os 6 ligantes têm que ser iguais. Tá? Se um só for diferente, ela não é cúbica. Se linear, se não é geometria linear cúbica, vamos deixar para a próxima semana, porque senão é muita informação. Aí, aqui é rapidinho que eu vou mostrar, que a gente tem uns conceitos novos aqui. Aí, a gente fecha isso aqui, eu faço alguns exercícios com vocês e dou uma lista de exercícios para vocês exercitarem, tá? Então, tem alguma dúvida, gente? Acho que na lista de exercícios vocês vão ter mais facilidade de apresentar dúvidas. Então, eu vou interromper a gravação e bom dia para vocês e bom fim de semana e até a próxima semana. Só um minutinho, esse V do C infinito V tem a ver com sigma V? Tem. Sigma V e sigma H. Então, uma boa pergunta aí, ó, mas depois eu explico direitinho na próxima aula, mas eu vou explicar aqui. Só voltando aqui. Porque quando a gente for para as outras moléculas, eu vou explicar esse N, o sigma, o V. Cadê o... Aqui é a molécula H2. H2, ele tem C2 perpendicular, então ela é D infinito H. Se a gente pegar a molécula de H2, o eixo de ordem máxima está nessa posição aqui. Então, ela tem um plano perpendicular ao eixo de ordem máxima, que é chamado de sigma H. Tá? Então, ela tem sigma H e tem sigma V também. Mas o sigma H é que vai definir. Se ela tem sigma H, ela termina com H. A outra molécula, ela não tem sigma H, só tem sigma V. Então, se tem sigma V, a nomenclatura dela, do grupo pontual, termina com V. Tá? Mas na próxima aula eu vou explicar isso aqui, porque na tabela, no fluxograma, tem aqui, ó, H, V, H, tá? Então, esses termos aqui eu explico, aí a gente volta para a simetria linear.
mas tem a ver, sim, com o sigma H e sigma V da molécula. Ok? Mais alguma dúvida? Então, vocês estão sabendo que as nossas práticas vão ser presenciais, né? Então, bom fim de semana para vocês. Eu vou interromper a gravação aqui.